O chão da sala parecia girar, enquanto a voz de Rogério no telefone me mandava ligar para a vizinha, porque o filme estava bom. Sou Eulália, 67 anos, paisagista aposentada. Ele acha que sou apenas uma jardineira velha, mas raízes profundas seguram tempestades que ele nem imagina. Eu sempre disse que as plantas sentem quando uma tempestade se aproxima. Elas murcham um pouco, fecham as folhas, se preparam. Naquela tarde de terça-feira, eu não percebi que a tempestade era dentro de mim. O dia estava bonito, com aquele sol de outono que aquece sem queimar, e eu estava na varanda cuidando das minhas orquídeas. Dediquei 40 anos da minha vida ao paisagismo, desenhando jardins para casas que valiam milhões, transformando terrenos baldios em paraísos verdes. Hoje, meu paraíso é apenas o quintal da minha casa térrea, no bairro do Sumaré, o único lugar onde eu achava que tinha paz. Minhas mãos, sempre sujas de terra e calejadas pelo trabalho com as tesouras de poda, tremiam um pouco ultimamente. Achei que fosse o cansaço da idade, ou talvez o desgosto. Rogério, meu único filho, 35 anos nas costas, ainda vivia como um adolescente. Ele não morava comigo, graças a Deus, mas minha casa era o banco e o hotel dele. Aparecia para comer, para deixar roupa suja e principalmente para pedir dinheiro. Eu, com aquele coração mole de mãe viúva que tenta compensar a falta do pai, sempre cedia. É só uma fase, eu repetia para o espelho, mentindo para mim mesma. Naquela tarde, a xícara de café escorregou da minha mão esquerda. Não foi um descuido. Meus dedos simplesmente pararam de obedecer. A porcelana branca se espatifou no piso de pedra, e o barulho pareceu vir de muito longe. Tentei me abaixar para recolher os cacos, mas minha perna esquerda cedeu. Caí sentada, pesada, como um saco de adubo jogado no canto do galpão. Foi aí que senti o formigamento subir pelo braço, gelado, e minha boca parecia estar cheia de algodão. Eu sabia o que era aquilo. Tinha visto minha mãe passar pelo mesmo. Era um AVC. Com a mão direita, a única que ainda parecia minha, tateei o bolso do avental e puxei o celular. A vista estava turva. Os números dançavam na tela. Disquei o número que estava na discagem rápida. Filho. O telefone tocou 3 vezes. Para mim, durou uma eternidade. Alô? Mãe? A voz dele era um sussurro irritado. Fala logo, o filme já começou. Tentei falar, mas as palavras saíam arrastadas, pastosas, como se minha língua tivesse dobrado de tamanho. Rogério. Socorro. Acho que estou tendo um AVC. Chama a ambulância. O esforço para pronunciar aquilo me custou o resto do ar que eu tinha nos pulmões. Houve um silêncio do outro lado. Eu esperava o grito de pavor, o barulho dele correndo, o som de cadeiras de cinema sendo empurradas. Mas o que ouvi foi um suspiro longo, de tédio. Ah, mãe, para com isso. Você e essas suas doenças imaginárias. Tô no meio da estreia. Paguei caro no ingresso VIP. É sério, filho. Insisti, sentindo uma lágrima quente escorrer pelo lado do rosto que eu ainda sentia. Mãe, sério, não dá agora. Liga pra vizinha. A Clara tá sempre aí, ela te leva. Depois eu vejo isso. Tchau. O som de tututu ecoou no meu ouvido. Ele desligou. Meu filho desligou na minha cara enquanto eu morria no chão da varanda. A dor que senti no peito naquele momento foi pior que o formigamento no braço. Não era o AVC. Era o coração partindo. Aquele menino que eu ninei, que eu levei para a escola, que eu paguei faculdade de direito vendendo projetos de jardins, aquele homem feito me trocou por um filme de super-herói. Não sei quanto tempo fiquei ali, olhando para as orquídeas penduradas, pensando que seria uma pena morrer sem ver a Cattleya roxa florescer. Reuni todas as forças que me restavam. Arrastei meu corpo pelo piso frio até a grade que separava minha casa da casa da Clara. Clara! Tentei gritar, mas saiu um gemido rouco. Joguei um caco da xícara na janela dela. Clara, uma professora de yoga aposentada, apareceu na janela em segundos. Ela não fez perguntas idiotas. Ao me ver caída, pulou o portãozinho baixo que dividia nossos quintais com uma agilidade que eu invejei. Dona Eulália! Meu Deus! Ela já estava com o celular na mão, ligando para o SAMU enquanto segurava minha cabeça no colo dela. Fica calma, a ajuda já vem. Respira, querida, respira. Lembro das luzes da ambulância,
do barulho da sirene que parecia rasgar minha cabeça e da mão da Clara segurando a minha o tempo todo. Do meu filho, nem sinal. Fiquei 3 dias internada no Hospital das Clínicas. 3 dias, 72 horas. O médico disse que tive sorte, foi um evento isquêmico transitório, mas que poderia ter sido fatal se o socorro tivesse demorado mais 10 minutos. 10 minutos. O tempo que Rogério levaria para comprar a pipoca. Durante esses 3 dias, o quarto de hospital foi meu confessionário silencioso. A enfermeira entrava para medir a pressão e perguntava: "A família vem visitar hoje, dona Eulália?" Eu olhava para a porta, esperançosa, e depois balançava a cabeça negativamente, sentindo a vergonha queimar meu rosto. "Devem estar ocupados, né?" "Vida corrida", ela dizia com aquele tom de pena que a gente reconhece de longe. Clara veio 2 vezes. Trouxe uma muda de roupa, meus óculos e uma revista de palavras cruzadas. "Eu liguei para ele, Eulália." Clara me disse no segundo dia, segurando minha mão. "Avisei que você estava internada, que foi grave." "E o que ele disse?" Perguntei, mesmo sabendo que a resposta iria doer. "Disse que estava resolvendo uns problemas do trabalho e que se você já estava medicada, não tinha o que ele fazer aqui. Que o hospital deprime ele." Fechei os olhos. Hospital deprime ele. Eu estava deitada numa cama estreita, com soro na veia, sem sentir direito os dedos da mão esquerda, e a preocupação dele era não ficar deprimido. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Foi como podar um galho doente para salvar a árvore. Doeu, sangrou a seiva, mas era necessário. Eu passei a vida toda construindo jardins para os outros, cuidando para que as raízes tivessem espaço, para que as pragas não matassem as flores. Mas eu tinha deixado uma erva daninha crescer dentro da minha própria casa. Mimei Rogério, protegi, dei tudo o que eu não tive. E o resultado estava ali. Um homem de 35 anos, incapaz de sacrificar 2 horas de um filme pela vida da mãe. No terceiro dia, recebi alta. O médico me deu uma lista de remédios, recomendações de fisioterapia para recuperar a sensibilidade fina da mão e, principalmente, a ordem de evitar fortes emoções. Quase ri na cara dele. A minha vida inteira era agora uma forte emoção contida. Clara foi me buscar. Ela tinha um carrinho popular, velhinho mas limpo, diferente do SUV que eu dei de entrada para o Rogério ano passado e que ele ainda não tinha terminado de pagar. Ou melhor, que eu pagava as parcelas quando ele esquecia. O caminho de volta para casa foi silencioso. Eu olhava a cidade pela janela, os prédios cinzas, o trânsito caótico e me sentia estranhamente lúcida. A névoa do amor materno incondicional tinha se dissipado. Eu via as coisas como elas eram, cruas e duras como concreto. Quando o carro da Clara dobrou a esquina da minha rua, eu o vi. Rogério. Ele estava encostado no portão da minha casa. Não parecia preocupado. Estava mexendo no celular, com aquela postura desleixada, usando óculos escuros de marca. "Ele veio te receber", Clara disse, tentando ser otimista, embora a voz dela traísse a dúvida. Meu coração não acelerou de alegria. Acelerou de raiva. Uma raiva fria, calculada. Desci do carro da Clara com ajuda, sentindo a perna esquerda ainda um pouco boba, mas firme o suficiente para me manter de pé. Rogério desencostou do portão e veio na minha direção. Não me abraçou. Não perguntou como eu estava. Ele tirou os óculos escuros e me olhou com uma impaciência mal disfarçada. "Pô, mãe, finalmente!" ele disse como se ele fosse a vítima da espera. "Tô aqui faz meia hora. A vizinha não tem chave?" Olhei para ele. Olhei bem fundo nos olhos daquele homem que saiu de dentro de mim. Vi o egoísmo nadando nas pupilas dele. "Oi, Rogério." Minha voz saiu baixa, mas firme. Não era mais a voz pastosa do AVC. "Então, mãe, que susto, hein? Mas já vi que tá inteira. Vaso ruim não quebra, né?" Ele soltou uma risada curta, esperando que eu risse junto daquela piada de mau gosto que ele sempre fazia. Eu não ri. "O negócio é o seguinte. Eu preciso do carro." Pisquei lentamente. O mundo parou por um segundo. Eu tinha acabado de voltar de 3 dias de internação por um derrame cerebral e ele estava pedindo o carro. "O carro?" Repeti, só para ter certeza de que não estava alucinando por causa dos remédios. "É, o seu Corolla."
O meu tá na oficina, deu um pau no motor e eu tenho um encontro hoje à noite com uma gata. Não posso chegar de Uber, né, mãe? Pega mal. Me dá a chave aí, prometo que devolvo amanhã cedo. Ele estendeu a mão. A palma aberta, esperando, exigindo. A mão de quem nunca recebeu um não na vida. Olhei para a mão dele. Depois olhei para a Clara, que estava boquiaberta, parada na calçada, segurando minha bolsa com as roupas sujas do hospital. Voltei a olhar para Rogério. Naquele instante, lembrei de todas as vezes que deixei de comprar coisas para mim para dar a ele. Lembrei do meu plano de previdência que resgatei para ele abrir um escritório que faliu em 6 meses porque ele não queria acordar cedo. Lembrei da escritura desta casa, que ele vivia insistindo para eu passar para o nome dele por questões fiscais. Eu era a paisagista. Eu sabia identificar quando uma planta estava morta, mesmo que as folhas ainda parecessem verdes. Nossa relação estava morta. E quem a matou foi ele, naquela ligação, 3 dias atrás. Mas ele não sabia disso ainda. Ele via a dona Eulália de sempre, a mãe boazinha, a velha jardineira que só servia para regar os caprichos dele. Minha mão direita, a boa, foi até o bolso do casaco. Senti o metal frio das chaves da casa e do carro. Rogério, comecei, e minha voz soou estranhamente doce, uma doçura perigosa que ele, na sua arrogância, não percebeu. Você tem razão. Não pode ir de Uber. O sorriso dele se abriu, vitorioso. Sabia que a senhora ia entender. Passa logo a chave, que eu ainda tenho que passar em casa para me arrumar. Apertei as chaves no bolso com força. Tanta força que os dentes de metal marcaram minha palma. A dor me fez sentir viva. A dor me lembrou que eu estava no controle agora. Eu não era mais apenas a mãe do Rogério. Eu era Eulália, a mulher que transformava terrenos áridos em florestas. E estava na hora de fazer uma limpeza no meu próprio jardim. Vamos entrar, filho, eu disse, passando por ele e indo em direção ao portão. As chaves estão lá dentro, na gaveta de sempre. Mas antes, preciso que você me ajude com uma coisa simples. Ele bufou, mas me seguiu. Tá, mas tem que ser rápido. O filme... o encontro é às 8. Entrei na minha casa. O cheiro de fechado me recebeu, misturado com o aroma sutil de lavanda que eu usava na limpeza. Tudo estava como eu deixei, exceto pela xícara quebrada na varanda que Clara deve ter esquecido de limpar na pressa. Eu tinha um plano. Não era um plano formado em detalhes, mas era uma semente. E como toda boa paisagista sabe, com o adubo certo, que nesse caso era a pura indignação, as sementes crescem rápido. Rogério entrou atrás de mim, já olhando para o aparador onde eu costumava deixar as chaves. Elas não estavam lá. Estavam no meu bolso, quentes e pesadas. Cadê? Ele perguntou, impaciente. Sente-se um pouco, Rogério. Apontei para a poltrona antiga de veludo verde. Preciso de um copo d'água. Minha mão ainda treme, sabe? O médico disse que é sequela. Ele revirou os olhos, mas foi até a cozinha. Ouvi o barulho da torneira. Ele voltou com um copo mal cheio e me entregou, quase derrubando a água no tapete. Toma. Agora, as chaves. Bebi a água devagar, sentindo o líquido fresco descer pela garganta. Olhei para ele, parado no meio da minha sala, dono do mundo, dono da minha vida, dono do meu carro. Sabe, filho, comecei, colocando o copo na mesa de centro. Quando eu estava caída no chão, achando que ia morrer, me lembrei de uma coisa importante. Mãe, sem sermão agora, por favor. Não é sermão. Sorri. É sobre o testamento. A palavra mágica. Os olhos dele brilharam. A impaciência sumiu num estalar de dedos, substituída por uma ganância atenta. Testamento? O que tem ele? Eu percebi que a vida é um sopro e que eu não organizei as coisas como deveria. Se eu tivesse morrido ali na varanda, você teria uma dor de cabeça enorme com inventário, impostos. É verdade, mãe. Ele concordou, sentando-se na poltrona, subitamente interessado. Eu sempre te falo isso. A gente tem que blindar o patrimônio. Pois é. E como você é advogado, pensei que podia me ajudar a resolver isso tudo. Passar tudo para o seu nome, para facilitar. O carro, a casa, as contas. Rogério quase salivava. Era patético e triste ver aquilo. Ele esqueceu o encontro, esqueceu a pressa.
A isca foi lançada, e o peixe grande e gordo mordeu com força. Claro, mãe! Nossa, que orgulho da sua lucidez! Amanhã mesmo eu trago a papelada. A gente resolve isso num instante. Amanhã não, eu disse baixinho. Tem que começar hoje. Agora. Agora? Ele franziu a testa. Sim, mas para eu assinar qualquer coisa preciso estar descansada. E para descansar, preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa, mãe. Fala. O carro, eu disse. O que tem o carro? Eu já vou pegar, levo ele para lavar amanhã, prometo. Não, Rogério. O carro fica. Quem sai é você. E não vai levar as chaves. Vai levar uma lição, mas ainda não sabe qual é. O quê? Ele levantou confuso. Mãe, você tá variando? O médico te deu remédio, tarja preta? Você acabou de falar de passar tudo pro meu nome. Falei. Confirmei, mantendo a expressão serena. Mas para ser dono de alguma coisa, Rogério, é preciso ter responsabilidade. E você provou, há 3 dias, que não tem responsabilidade nem com a vida de quem te colocou no mundo. Ele riu, nervoso. Você tá fazendo drama por causa do cinema? Sério? Não é drama, meu filho. É estratégia. Levantei-me sentindo minhas pernas mais firmes do que nunca. Você quer as chaves? Quer a casa? Quer a herança? Vai ter que provar que merece. E isso começa agora. Fui até a porta da sala e a abri. O vento da tarde entrou, balançando as cortinas. Sai da minha casa, Rogério. Você tá me expulsando? Eu sou seu filho. Você é um estranho que tem meu sobrenome. Meu filho não me deixaria morrer no chão por causa de um filme. Agora saia. E não volte até eu chamar. Ele ficou parado, vermelho de raiva e incredulidade. Nunca, em 35 anos, eu tinha falado com ele daquele jeito. Você vai se arrepender disso, dona Eulália. Vai precisar de mim quando ficar velha de verdade. E aí, eu vou estar no cinema. Aquelas palavras deveriam me ferir, mas bateram no meu peito como pedras num muro de pedra. Fizeram barulho, mas não derrubaram nada. Eu já estou velha, Rogério, e descobri que a solidão é melhor companhia do que a ingratidão. Rua. Ele saiu batendo o pé, xingando baixo, sem o carro, sem a dignidade, e bateu o portão com tanta força que a estrutura estremeceu. Tranquei a porta. Passei o ferrolho. Encostei a testa na madeira fria e respirei fundo. O silêncio da casa me abraçou. Não era um silêncio vazio. Era o silêncio de um terreno limpo, pronto para ser plantado de novo. Fui até a janela e vi Clara no quintal dela, fingindo regar as plantas, mas claramente vigiando para ver se eu estava bem. Sorri para ela e acenei. Ela acenou de volta, aliviada. Coloquei a mão no bolso e tirei o celular. Havia uma mensagem do banco. O saldo da minha aposentadoria e das economias de uma vida inteira. Rogério achava que eu era uma velha aposentada que vivia de INSS. Ele não fazia ideia dos investimentos que fiz nos anos dourados do mercado imobiliário. Ele não fazia ideia de quem eu era. Mas ele ia descobrir. Ia. Cada centavo. Cada lição. Caminhei até meu escritório, um cômodo que Rogério nunca entrava porque cheirava a livro velho. Abri a gaveta da minha escrivaninha e tirei uma pasta preta empoeitada. Dentro dela não havia um testamento. Havia os projetos antigos, as plantas de jardins complexos, labirintos verdes que eu desenhei décadas atrás. Olhei para o desenho de um labirinto de cercas vivas que projetei para um hotel-fazenda. Era lindo, intrincado, difícil de sair se você não soubesse o caminho. Rogério quer jogar? Murmurei para o quarto vazio. Então vamos jogar. Mas no meu jardim, quem conhece os espinhos sou eu. Peguei uma caneta vermelha e comecei a traçar um novo plano sobre o papel. A primeira linha foi firme. Minha mão não tremeu. A tempestade tinha passado, e agora era hora de limpar os destroços e preparar o terreno para algo novo. Algo que faria Rogério desejar nunca ter atendido aquele telefone. O barulho do portão batendo ainda ecoava nas paredes da minha sala, mas o que mais vibrava era o silêncio que veio depois. Fiquei ali parada, com a mão no trinco da porta, sentindo o metal frio sob a palma que, dias atrás, eu não conseguia mexer. Minha respiração estava curta, não pelo esforço físico, mas pela descarga de adrenalina que eu não sentia há anos. Expulsar Rogério foi como arrancar uma planta doente que eu vinha regando com lágrimas e dinheiro há décadas. Doeu na carne, deixou um buraco na terra,
mas era a única forma de o jardim sobreviver. Caminhei devagar até a janela, afastando a cortina de voal com 2 dedos. Vi as costas dele se afastando na rua, os ombros tensos, o passo duro de quem foi contrariado. Ele parou na esquina, chutou uma lixeira de plástico e pegou o celular, provavelmente para pedir o tal Uber que ele tanto desprezava. Uma parte de mim, aquela parte mole e materna que sempre me traiu, quis correr, abrir a porta e gritar: "Volta, filho, leva o carro, toma cuidado!" Mas a outra parte, a Eulália paisagista que lidava com espinhos e tempestades, fincou os pés no chão. "Acabou a mamata, Rogério", sussurrei para o vidro embaçado. Precisava me sentar. A perna esquerda começou a formigar, um lembrete cruel de que meu corpo ainda estava em guerra. Acomodei-me na poltrona de veludo, aquela mesma onde ele se sentou minutos antes, com a arrogância de um rei destronado. Fechei os olhos e fiz o exercício de respiração que aprendi na fisioterapia do hospital. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Quando o tremor passou, abri os olhos e olhei para a minha casa. Pela primeira vez em anos, não a vi como um lar de memórias, mas como um campo de batalha. E em qualquer guerra, antes de atacar, é preciso conhecer o terreno e contar a munição. Levantei-me com uma determinação nova. Fui até a cozinha, preparei um chá de camomila bem forte, precisava da calma, mas não do sono, e marchei para o meu escritório. O cheiro de papel antigo e madeira de lei me recebeu como um abraço. Aquele era o meu santuário. Rogério odiava aquele lugar. Dizia que cheirava a mofo e passado. Para mim, cheirava a conquistas. Sentei na cadeira giratória de couro, que rangeu sob meu peso, e acendi a luminária verde de banqueiro. Minhas mãos foram direto para a gaveta inferior, aquela que eu mantinha trancada à chave, a única chave que ficava pendurada no meu pescoço, por dentro da blusa, junto com a medalhinha de Nossa Senhora. Abri a gaveta e tirei uma pasta sanfonada vermelha. Ali não estavam projetos de jardins. Ali estava a minha vida financeira real, aquela que eu escondia de todos, inclusive, e principalmente, do meu filho. Rogério cresceu, vendo a mãe com a mão na terra, suja de barro, carregando mudas e sacos de adubo. Para ele, dinheiro era algo que o pai trazia do escritório de advocacia. Quando Alberto morreu, há 15 anos, Rogério assumiu que eu viveria da pensão e do seguro de vida. Ele nunca se interessou em saber quanto eu cobrava para projetar os jardins dos condomínios de luxo em Alphaville, ou as áreas verdes dos shopping centers da capital. Ele via a jardineira, não a empresária. Espalhei os extratos sobre a mesa de Mogno, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a corretora de investimentos. Os números estavam ali, impressos em preto e branco, gritando uma verdade que meu filho desconhecia. Eu não era apenas uma aposentada que contava moedas para pagar a luz. Eu tinha construído um patrimônio sólido, tijolo por tijolo, planta por planta. Havia aplicações em renda fixa que eu não mexia desde 1998, títulos do Tesouro que venceriam em 2030. E, o mais importante, o aluguel de 3 galpões comerciais na zona industrial que eu comprei quando aquela região era só mato e lama. Rogério sabia dos galpões? Sabia, mas achava que eu os tinha vendido para pagar as dívidas do pai dele quando Alberto adoeceu. Mentira. Eu paguei as dívidas com trabalho. Os galpões continuavam lá, rendendo todo mês uma quantia que pagaria o salário de um juiz. Peguei a calculadora. Somei os saldos. O valor final me fez soltar um assobio baixo. Eu tinha poder. Poder de fogo. Poder de compra. E, principalmente, o poder de dizer não. Mas ao lado da minha pasta vermelha havia uma pilha de envelopes que eu vinha ignorando nos últimos meses, empurrando para o canto da mesa com medo de abrir. Eram correspondências em nome de Rogério, que usava meu endereço como residência fixa para facilitar. Com a coragem que o AVC não conseguiu levar, peguei o abridor de cartas de prata. Rasguei o primeiro envelope. Uma cobrança de cartão de crédito. R$ 15.000. O detalhamento da fatura era um insulto. Restaurantes caros, lojas de grife masculina, assinaturas de serviços de streaming, bares na Vila Madalena. Rasguei o segundo. Multas de trânsito, excesso de velocidade, estacionamento proibido, avanço de sinal vermelho.
O carro dele, aquele que estava na oficina, na verdade devia estar apreendido ou com busca e apreensão. O terceiro envelope era o pior. Uma notificação extrajudicial de um banco. Empréstimo pessoal não pago. O valor? R$ 80.000. Senti um gosto amargo na boca. O chá de camomila parecia vinagre. Meu filho não estava apenas pedindo o carro para ir a um encontro. Ele estava se afogando e queria me usar como boia, sem se importar se eu afundaria junto. Aquele pedido pelas chaves, aquela pressa, aquela insensibilidade no hospital, não era apenas egoísmo. Era desespero. O desespero de quem vive de aparências e vê a máscara caindo. Você cavou um buraco fundo, meu filho, murmurei, passando a mão pelos cabelos grisalhos. E achou que a mamãe ia te dar a escada, como sempre. Levantei-me e fui até o espelho oval pendurado na parede do escritório. Olhei para o meu reflexo. Vi as rugas ao redor dos olhos, a pele um pouco flácida no pescoço, o cabelo branco que eu deixei de pintar há 2 anos. A sociedade olhava para mim e via fragilidade. O médico via uma paciente de risco. O Rogério via um caixa eletrônico ambulante e defeituoso. Mas o que eu via? Vi os olhos de quem negociou com empreiteiros durões nos anos 80, quando mulher em obra era motivo de piada. Vi as mãos que podaram roseiras cheias de espinhos sem luvas. Vi a mulher que enterrou o marido, chorou por 1 semana e no 8º dia estava desenhando um projeto paisagístico para sustentar a casa. Eu fui subestimada, por todos. E pior, eu permiti. Eu me encolhi para caber no papel de velhinha. Aceitei ser a dona Eulália que faz bolo e dá dinheiro escondido para o neto. Se eu tivesse netos, o que Rogério nunca me deu. Chega, disse ao espelho. A palavra saiu rouca, mas definitiva. Ouvi batidas na porta da frente. Meu coração disparou. Será que ele tinha voltado? Será que ia tentar arrombar? Peguei o celular e chequei as câmeras de segurança que instalei ano passado. Outra coisa que Rogério não sabia que funcionava, pois eu disse que estavam quebradas para ele não me pedir a senha. Não era ele. Era Clara. Respirei fundo, alisei a roupa e fui atender. Clara estava com uma travessa coberta por um pano de prato xadrez. Eulália, querida. Ela entrou assim que abri, os olhos varrendo a sala como um radar. Vi o Rogério saindo com uma cara. Aconteceu alguma coisa? Ele foi grosseiro com você? Eu trouxe uma canja, tá quentinha. Clara era uma boa alma, mas tinha o defeito de tratar qualquer pessoa acima de 60 anos como se fosse feita de vidro. Obrigada, Clara. Peguei a travessa, sentindo o cheiro reconfortante de frango e legumes. E ele não foi grosseiro. Nós apenas divergimos sobre a logística do transporte. Logística? Clara franziu a testa. Ele queria o carro, não queria? Aquele menino não tem jeito. Mas você está pálida, Eulália. Senta, vou esquentar isso para você. Deixei Clara assumir a cozinha. Eu precisava de um momento para pensar. Enquanto ouvia o barulho dos pratos, percebi algo fundamental. Clara, assim como Rogério, achava que eu precisava ser cuidada. A diferença é que Clara fazia por amor e Rogério por interesse. Mas ambos me viam como incapaz. Clara, chamei da sala. Você ainda tem o contato daquele chaveiro? O que trocou o miolo da sua porta quando você perdeu a bolsa? Clara apareceu na porta da cozinha com a colher de pau na mão. O seu Gomes? Tenho sim. Por quê? A fechadura emperrou? Não, respondi, testando o peso da mentira na língua. É que eu sinto que a chave está agarrando um pouco. E depois do susto do AVC, quero tudo funcionando perfeitamente. Sabe como é, mania de velha. Clara sorriu, compadecida. Claro, eu entendo. Vou te passar o número agora. Mas come a canja primeiro. Enquanto tomava a sopa, senti o calor se espalhar pelo meu corpo. A cada colherada, eu me sentia mais forte. A comida de verdade alimenta, mas o que estava me nutrindo agora era o plano que começava a germinar na minha cabeça. Rogério achava que eu era um alvo fácil. Ele voltaria. Ele tentaria manipular, chorar, talvez até ameaçar com a tal interdição que ouvi ele comentar ao telefone uma vez, achando que eu estava dormindo no sofá. Ele achava que a lei estava do lado dele porque ele era advogado. Mal sabia ele que eu conhecia leis mais antigas e implacáveis. A lei da semeadura e da colheita. Assim que Clara foi embora, prometendo voltar no dia seguinte,
Tranquei a porta e peguei o telefone. Não liguei para o chaveiro ainda. Liguei para o banco. Boa tarde. Gostaria de falar com a gerente da minha conta Prime. Sim, Eulália Sampaio. A música de espera tocou por 30 segundos. Dona Eulália! Que prazer ouvir a senhora. A voz de Beatriz, minha gerente há 10 anos, era genuinamente calorosa. Soube que a senhora teve um problema de saúde. Fiquei preocupada quando vi a movimentação do seguro-saúde. Estou bem, Beatriz. Vaso ruim não quebra, como dizem. Mas estou ligando porque preciso fazer umas alterações urgentes. Claro, em que posso ajudar? O cartão de crédito adicional. Aquele que está em nome de Rogério Sampaio. Sim? A senhora quer aumentar o limite? Ele tentou passar uma compra grande hoje cedo, foi negada por segurança, mas se a senhora autorizar... Sorri. Um sorriso frio. Ele tentou usar o cartão. Claro que tentou. Não, Beatriz. Eu não quero aumentar. Eu quero cancelar. Houve um silêncio breve do outro lado. Cancelar, dona Eulália? O cartão todo? O cartão todo. O adicional dele. Bloqueie agora. Por perda, roubo ou por reestruturação familiar, o que for mais rápido no sistema. Tudo bem. Ouvi o teclar rápido do computador. Feito. Está bloqueado. Mais alguma coisa? Sim. As senhas de internet e do aplicativo. Quero resetar tudo. E quero que qualquer movimentação acima de R$ 1 precise da minha biometria ou confirmação por voz. A senhora está desconfiada de fraude? Beatriz perguntou, o tom profissional ficando mais grave. Digamos que estou fazendo uma poda preventiva, minha querida. Ah, e Beatriz? Pois não? Lembra daquele investimento no fundo imobiliário? Aquele que o Rogério vive dizendo que não rende nada? Lembro sim. É um dos melhores da sua carteira. Quero que você me mande um extrato consolidado de tudo o que eu tenho. Mas mande por portador, impresso, num envelope lacrado. Nada por e-mail. E mande entregar nas mãos da Clara, minha vizinha. Não quero nada chegando na minha caixa de correio por enquanto. Entendido, dona Eulália. Providenciarei para amanhã cedo. Desliguei o telefone. Primeira etapa concluída. A fonte secou. Amanhã, quando ele tentasse pagar o almoço ou o Uber, teria uma surpresa desagradável. Mas o dinheiro era só uma parte. Rogério era teimoso. Ele viria atrás de mim não só pelo dinheiro, mas porque eu feri o orgulho dele. E um homem ferido no orgulho é perigoso, mesmo que seja um frouxo como meu filho. Voltei ao escritório e olhei novamente para a planta do labirinto que eu tinha desenhado anos atrás. O segredo de um bom labirinto não é fazer paredes intransponíveis, mas criar ilusões de ótica. Fazer a pessoa achar que está indo para a saída, quando na verdade está caminhando para o centro, onde não tem escapatória. Peguei uma folha de papel em branco e uma caneta tinteiro. Minha mão direita ainda estava firme, graças a Deus. Comecei a escrever uma lista. Não era uma lista de compras. 1. Trocar todas as fechaduras. Urgente. 2. Contratar advogado especialista em patrimônio. Não usar ninguém que o Rogério conheça. 3. Reaver a cópia da chave do portão que ele tem. 4. Investigar o que ele fez com a procuração que assinei em 2018. Parei no item 4. Um calafrio percorreu minha espinha. A procuração. Eu tinha assinado uma procuração de plenos poderes para ele resolver uma questão burocrática do IPTU há 5 anos. Será que ele ainda tinha aquilo? Será que tinha validade? Se ele usasse aquilo, poderia vender minha casa, limpar minhas contas, me internar num asilo contra a minha vontade. O pânico tentou subir pela garganta, mas eu o engoli com um gole de chá frio. Eu não podia ter medo agora. O medo paralisa, e eu precisava de movimento. Fui até a estante de livros, puxei um volume grosso de enciclopédia de botânica. Atrás dele havia uma caixinha de madeira onde guardava documentos antigos. Revirei os papéis. Achei a cópia da procuração. Válida por tempo indeterminado. Maldita confiança de mãe. Praguejei. Eu precisava revogar aquilo. Imediatamente. Mas cartórios já estavam fechados. Teria que ser a primeira coisa na manhã seguinte. Olhei para o relógio. Eram 7 da noite. A hora que o encontro do Rogério estaria acontecendo. Imaginei ele sem carro, com o cartão bloqueado, tentando manter a pose de playboy bem-sucedido. A imagem me trouxe uma satisfação sombria.
Mas a satisfação durou pouco. O telefone fixo tocou. O som estridente rasgou o silêncio da casa, me fazendo pular. Quem ligava no fixo hoje em dia? Só telemarketing ou... Olhei para o identificador de chamadas. Número privado. Deixei tocar 3 vezes. Na quarta, atendi. Alô? Mãe? A voz de Rogério estava diferente. Não estava irritada, nem arrogante. Estava mansa, quase chorosa. A voz que ele fazia quando tinha 10 anos e quebrava uma vidraça. Mãe, me ajuda. Segurei o fone com força. O que houve, Rogério? Tô aqui no restaurante. Fui pagar a conta e o cartão não passou. Deu bloqueado. O gerente tá me olhando torto, mãe. Tem gente na mesa. Pelo amor de Deus, liga pro banco. Deve ser erro do sistema. Fechei os olhos. Podia imaginar a cena. Ele suando frio, o sorriso amarelo, a vergonha. Não é erro do sistema, Rogério, respondi. Minha voz calma como a superfície de um lago profundo. O quê? Como assim? O sistema funcionou perfeitamente. Eu mandei bloquear. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, incrédulo. Você... O quê? Mãe, você tá louca? Eu tô passando vergonha aqui. Desbloqueia isso agora. Lembra do que eu disse sobre responsabilidade? Falei, enrolando o fio do telefone no dedo, como se estivesse guiando uma trepadeira para o lugar certo. Pois é, a responsabilidade da conta é sua. Você tem 35 anos. Dê seu jeito. Lave pratos se for preciso. Mãe, não faz isso. Eu não tenho dinheiro vivo. Então sugiro que você comece a andar. Faz bem para a saúde. E Rogério? O quê? Ele gritou, a máscara de bom moço caindo completamente. Não venha para cá hoje à noite. A chave que você tem não vai funcionar mais. Dorme na rua ou na casa da sua gata. Boa noite. Desliguei o telefone na cara dele. A sensação foi indescritível. Era a primeira vez na vida que eu desligava na cara dele. Sempre foi o contrário. Coloquei o fone no gancho. Minhas mãos tremiam, mas agora não era de doença. Era de poder. Eu tinha dado o primeiro golpe. Tinha cortado a água da erva daninha. Agora ela ia começar a secar. Mas eu sabia que ervas daninhas são resistentes. Elas voltam. Elas acham frestas no concreto. Eu precisava estar preparada para o contra-ataque. Fui até a porta da frente e passei todas as trancas. Empurrei uma cadeira pesada para baixo da maçaneta, coisa que eu via nos filmes. Parecia ridículo, mas me fez sentir segura. Apaguei as luzes da sala e fui para o quarto. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, traçando mentalmente os próximos passos. Amanhã seria o dia do cartório, do advogado e da revelação do meu verdadeiro jardim. Eu tinha passado a vida cultivando beleza para os outros. Agora ia cultivar a minha própria justiça. E a terra estava fértil. Peguei o celular uma última vez antes de tentar dormir. Abri o bloco de notas e escrevi uma frase simples, para não esquecer quando acordasse. Amanhã, a jardineira vira o trator. O sol nem tinha rasgado o céu direito e eu já estava de pé, com o cheiro forte de café coado perfumando a cozinha. Minha mão esquerda ainda formigava um pouco. Uma lembrança constante de que o tempo não perdoa, mas minha mente estava afiada como uma tesoura de poda recém-amolada. O plano traçado na noite anterior não era apenas um desejo de vingança, era uma necessidade de sobrevivência. Eu precisava cercar meu território antes que as pragas tomassem conta de tudo. Às 7 da manhã em ponto, a campainha tocou. Não era Rogério. Ele nunca acordava antes das 10, a menos que tivesse dinheiro envolvido. Era o seu Gomes, o chaveiro que a Clara indicou. Um senhor de poucas palavras e muitas chaves penduradas no cinto, que olhou para a minha fechadura com o ar de quem já viu muitos segredos de família. Bom dia, dona Eulália. A vizinha disse que a senhora queria trocar o segredo. Bom dia, seu Gomes. Não quero só trocar o segredo, quero trocar tudo. Fechadura tetra, tranca de segurança, ferrolho novo. Quero que essa porta só abra se eu quiser ou se um tanque de guerra passar por cima. Ele assentiu, sem fazer perguntas, e ligou a furadeira. O som do metal sendo perfurado foi música para os meus ouvidos. A cada parafuso velho que caía no chão, eu sentia que um pedaço da influência do Rogério sobre a minha vida se soltava também. Enquanto o seu Gomes trabalhava, meu celular vibrou no bolso do avental. Era ele. A 5ª chamada em 10 minutos.
Deixei tocar até cair na caixa postal. A estratégia do silêncio é a mais perturbadora para quem está acostumado a fazer barulho e ser atendido. Rogério devia estar em pânico, sem cartão, sem carro, sem a mãe para limpar a sujeira. Quando o serviço terminou, paguei o seu Gomes à vista, puxando as notas de um envelope que eu guardava no fundo do armário de mantimentos. Outro esconderijo que meu filho desconhecia. Testei a chave nova. O claque da tranca fechando foi sólido, pesado, definitivo. Ficou uma fortaleza, dona, disse o chaveiro, guardando as ferramentas. É exatamente o que eu preciso, seu Gomes. Obrigada. Assim que ele saiu, tomei um banho rápido. Vesti um conjunto de linho bege, elegante e sóbrio, coloquei meus óculos escuros e chamei um táxi. Nada de pedir favor para a Clara hoje. Eu precisava me mover sozinha, sentir o asfalto sob meus pés. O destino era o cartório do quarto ofício, no centro da cidade. O prédio antigo, com cheiro de papel velho e carimbo, era familiar. Eu tinha passado muitas horas ali registrando os imóveis que comprei ao longo da vida, aqueles que Rogério nem sonhava que existiam. Peguei a senha preferencial. Enquanto esperava, observei as pessoas. Gente registrando filho, gente reconhecendo firma, gente vendendo casa. A vida burocrática acontecia ali, indiferente às nossas tragédias pessoais. Quando meu número chamou, fui atendida por uma moça jovem, com cara de estagiária eficiente. Bom dia. Eu preciso revogar uma procuração pública, imediatamente. Claro, senhora. Tem o número do livro e da folha? Entreguei a cópia amassada que encontrei na véspera. A moça digitou no computador, franziu a testa e chamou um supervisor. Meu estômago deu um nó. O que estava acontecendo? Um homem de terno cinza se aproximou, olhando para a tela e depois para mim. Dona Eulália Sampaio? Sou eu. A senhora chegou em boa hora. Houve um pedido de certidão atualizada dessa procuração ontem à tarde. Um senhor chamado Rogério Sampaio esteve aqui. O chão pareceu abrir sob meus pés, mas eu não caí. Eu já tinha caído na varanda de casa dias atrás e prometi que não cairia mais. Ele esteve aqui ontem? Minha voz saiu fria, controlada. Sim. Ele queria saber se a procuração ainda tinha validade para transações imobiliárias. Parece que ele estava interessado em fazer uma hipoteca ou venda. Apertei a alça da bolsa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Enquanto eu estava no hospital, lutando para recuperar os movimentos, ou logo depois que saí, ele já estava planejando vender o teto sobre a minha cabeça. Aquele filme no cinema era a menor das traições. Rogério estava armando um golpe final. Cancele, ordenei, olhando nos olhos do tabelião. Cancele agora. E quero uma certidão de revogação em mãos. Quero que conste que ele não tem poderes para comprar nenhuma bala em meu nome. Faremos isso agora mesmo. Saí do cartório 30 minutos depois, com o documento na bolsa. O sol estava forte, o trânsito barulhento, mas eu sentia uma clareza mental assustadora. A tristeza tinha dado lugar a uma determinação gelada. Eu não tinha mais um filho. Tinha um oponente, e ele era amador. Meu próximo passo foi o banco. Não a agência do bairro, onde todos me conheciam como a mãe do Dr. Rogério, mas a agência central, onde ficava a gerência de private banking. Entrei pela porta giratória de vidro, sentindo o ar condicionado gelado. Beatriz, minha gerente, veio me receber na porta. Dona Eulália, que surpresa boa vê-la pessoalmente. Precisamos conversar, Beatriz, numa sala privada. Sentamos na sala de reuniões com vista para a avenida. Coloquei o documento do cartório sobre a mesa de vidro. Rogério não tem mais acesso a nada. Nem como procurador, nem como dependente, nem como beneficiário de seguro. Nada. Entendido. Já bloqueamos os cartões ontem como a senhora pediu. Mas, Dona Eulália... Beatriz hesitou, mexendo no tablet. Ele ligou para cá hoje cedo. Umas 10 vezes. Imagino que sim. E o que ele disse? Estava muito alterado, gritou com as atendentes. Disse que a senhora estava... Bem, ele usou o termo senil. Disse que a senhora não estava em suas faculdades mentais e que ele precisava movimentar a conta para pagar o seu tratamento médico. Soltei uma risada curta, seca. Tratamento médico. O único tratamento que ele queria pagar era o das dívidas de jogo ou de luxo dele. Beatriz, olhe para mim. Eu pareço senil? De jeito nenhum, Dona Eulália.
A senhora está mais lúcida do que muitos jovens que atendo aqui. Ótimo. Então vamos blindar tudo. Quero transferir o saldo das aplicações de liquidez imediata para o fundo de investimento trancado, aquele que só permite resgate com 30 dias de aviso prévio e assinatura presencial. Mas isso vai tirar a flexibilidade da senhora. Eu tenho minha reserva de emergência em outro lugar. O que eu quero é que, se ele conseguir alguma liminar maluca dizendo que eu estou doida, ele encontre os cofres vazios ou trancados. Entende? Beatriz assentiu, com um respeito novo no olhar. Assinamos a papelada. Tomei um café expresso, recusei o biscoitinho e saí. Eram 2 da tarde quando o táxi me deixou na porta de casa. O Corolla do Rogério não estava na garagem, obviamente, pois as chaves estavam no meu bolso. Mas havia alguém sentado na calçada, debaixo do sol quente, com a cabeça entre os joelhos. Rogério. Ele levantou assim que ouviu o barulho do táxi. A aparência dele era deplorável. A camisa de marca estava amassada, o rosto suado, a barba por fazer. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Desci do táxi com calma, paguei o motorista e caminhei até o portão. Ele veio na minha direção, mas parou quando viu minha postura. Eu não estava curvada, eu estava ereta, como uma rainha voltando ao seu castelo. Onde você estava? Ele explodiu, mas a voz falhou no meio. Era uma mistura de raiva e choro. Mãe, você tem ideia do que eu passei? O cartão não passou. Tive que deixar meu relógio, o Omega que o papai me deu, como garantia no restaurante. Você tem noção da humilhação? Abri a bolsa devagar, procurando as chaves novas. O relógio do seu pai, repeti, sem olhar para ele. Aquele que você jurou que nunca ia tirar do pulso? Engraçado. Pensei que ele fosse inestimável. Pelo visto, vale um jantar com uma gata. Para com isso, você bloqueou tudo. Eu tentei entrar em casa de manhã e a chave não rodou. Você trocou a fechadura? Ficou louca de vez? Eu moro aqui. Você não mora aqui, Rogério. Você usa aqui. É diferente. Encaixei a chave nova na fechadura. O metal brilhou ao sol. E sim, troquei a fechadura. Casas mudam quando os donos mudam. Ele tentou avançar, colocar o pé na porta para impedir que eu fechasse. Uma tática de intimidação barata que ele usava com as namoradas. Mas eu estava preparada. Virei-me bruscamente, ficando cara a cara com ele. A proximidade o assustou. Tire o pé da minha porta. Falei baixo, mas cada sílaba pesava 1 tonelada. Ou o quê? Vai chamar a polícia para o seu próprio filho? Não preciso da polícia, Rogério. Eu tenho algo muito pior. Tirei da bolsa o papel dobrado que peguei no cartório. A certidão de revogação da procuração. Estendi para ele. O que é isso? Ele pegou o papel confuso. Leia. Você é advogado, não é? Ou pelo menos finge ser. Ele leu. Vi os olhos dele correrem pelas linhas e a cor sumir do rosto dele à medida que entendia o que estava escrito. Você foi no cartório? Ele gaguejou. Mas como? Você mal conseguia andar ontem. A raiva é um excelente fisioterapeuta, meu filho. E a decepção é um combustível melhor ainda. Eu sei que você foi lá ontem, Rogério. Eu sei que você queria vender a casa. A minha casa. A casa que eu construí com o suor do meu rosto enquanto você brincava de ser rico. Ele amassou o papel na mão, tentando recuperar o controle, tentando achar um argumento jurídico, qualquer coisa. Mãe, você entendeu errado. Eu só estava precavendo. O médico disse que foi um AVC. Podia acontecer de novo. Eu precisava garantir que teria recursos para cuidar de você. Cuidar de mim como? Me deixando 3 dias num hospital público sem uma visita? Me mandando ligar para a vizinha porque o filme estava bom? Dei um passo à frente, obrigando-o a recuar para a calçada. Acabou, Rogério. A procuração acabou. O cartão acabou. A mesada disfarçada de ajuda acabou. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Eu sou o herdeiro necessário. Herdeiro herda quando a pessoa morre. Eu estou viva. Muito viva. E o patrimônio é meu. Tudo o que eu construí antes e depois do seu pai morrer é meu. E você não faz ideia do tamanho disso, faz? Ele parou, a boca entreaberta. A confusão tomou conta do rosto dele. Do que você está falando? Que patrimônio? A casa e a pensão do INSS? Sorri. Foi um sorriso genuíno, mas sem alegria.
Era o sorriso de quem tem um as na manga que vale o jogo inteiro. Você acha que eu sustentei seus caprichos esses anos todos com a aposentadoria de 2 salários mínimos? Você acha que o jardim do shopping Morumbi se desenhou sozinho? Você acha que os galpões na Barra Funda são lenda urbana? Os olhos dele se arregalaram. Galpões? Você ainda tem os galpões? Achei que tinha vendido para pagar a cirurgia do papai. Eu vendi as joias da minha mãe para pagar a cirurgia. Os galpões continuam lá, alugados, rendendo. E o dinheiro está onde você nunca vai colocar a mão. Ele ficou mudo. O choque de descobrir que a mãe jardineira era, na verdade, uma empresária imobiliária o deixou atordoado. Ele sempre me subestimou. Sempre achou que eu era apenas a vovó das plantas. Agora, se me dá licença, eu tenho orquídeas para regar. Elas, ao contrário de você, florescem quando a gente cuida bem. Mãe, espera! Ele tentou mudar o tom, suavizar a voz, apelar para o sentimento. Vamos conversar. Eu tô endividado, mãe, de verdade. O banco tá me cobrando 80 mil. Se eu não pagar, eles vão caçar meu registro na OAB. Parei com a mão na maçaneta. 80 mil. O valor exato da carta de cobrança que eu tinha visto. 80 mil, repeti. É muito dinheiro. É. Por isso eu precisava da hipoteca. Digo, dos recursos. Mãe, por favor. É minha carreira. É meu futuro. Me ajuda só dessa vez. Eu prometo que mudo. Eu venho morar aqui. Cuido de você. Olhei para ele com uma pena profunda. Não pena da situação dele, mas pena do ser humano minúsculo que ele se tornou. Você não vai morar aqui, Rogério. E sobre a dívida, fiz uma pausa dramática. Eu sugiro que você venda o seu carro. Ah, espere. O motor fundiu, não é? Ou será que ele já está penhorado? Ele abaixou a cabeça. Então venda o orgulho. É a única coisa que te resta. Entrei e bati a porta. Tranquei as 4 voltas da chave nova. Encostei-me na madeira fria e ouvi. Não ouvi gritos nem chutes. Ouvi apenas um silêncio pesado do lado de fora, seguido por passos lentos se arrastando pelo cimento. Caminhei até a janela da sala, escondida atrás da cortina. Vi Rogério sentado no meio-fio, a cabeça nas mãos, o papel da revogação jogado no chão ao lado dele como lixo. Ele parecia um menino perdido. Mas eu sabia que meninos perdidos, quando mimados, viram homens perigosos. Meu celular apitou. Uma mensagem da Beatriz. Transferências agendadas. Bloqueio total confirmado. E Dona Eulália recebi um alerta do sistema. Houve uma tentativa de acesso à sua conta via aplicativo agora há pouco. Localização. Rua das Acácias, número 45. Minha rua. Ele estava na calçada tentando hackear minha conta pelo celular enquanto chorava miséria. Senti uma onda de náusea, mas respirei fundo. A planta estava podre até a raiz. Não havia o que salvar ali, apenas arrancar e queimar para não contaminar o resto do jardim. Fui até meu escritório. A mesa estava cheia de papéis, extratos, planos. Eu tinha vencido a batalha do dia, mas a guerra estava longe de acabar. Rogério estava desesperado, e o desespero faz as pessoas cometerem loucuras. Eu precisava estar um passo à frente, sempre. Olhei para o mapa do labirinto que desenhei anos atrás. Eu tinha colocado Rogério na entrada. Agora, eu ia começar a fechar as saídas. Peguei a caneta e risquei o item 2 da minha lista. Revogar procuração. Feito. O item 3. Reaver a cópia da chave. Feito, trocando a fechadura. Agora, restava o item mais difícil. O item que eu não tinha escrito no papel, mas que estava gravado no meu coração. Ensinar ao meu filho o que é a vida real. E a aula prática começaria amanhã. Eu tinha um encontro marcado. Não com um médico, nem com um advogado, mas com o homem para quem Rogério devia os 80 mil reais. Eu não ia pagar a dívida. Eu ia comprar a dívida. E quando eu fosse a credora do meu próprio filho, ele entenderia quem realmente manda no jardim. Olhei para fora, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, as cores de um hematoma que começa a sarar. Você queria as chaves do carro, meu filho? Sussurrei para a sala vazia. Agora você vai descobrir que eu tenho as chaves da sua vida inteira. O sol daquela manhã de quinta-feira não estava para brincadeira, mas o calor que eu sentia vinha de outro lugar. Vinha da certeza de que, pela primeira vez em décadas, eu estava segurando a tesoura de poda pelo cabo, e não pela lâmina.
Acordei cedo, tomei meu café preto sem açúcar e vesti minha melhor roupa de guerra. Um terninho de linho cor de areia e um lenço de seda no pescoço para esconder a idade que o pescoço insiste em denunciar. Hoje não era dia de mexer com terra, era dia de mexer com papéis. E papéis, quando bem plantados, dão frutos muito mais rápidos que qualquer árvore frutífera. Saí de casa antes que Rogério pudesse aparecer para fazer escândalo no portão. Eu tinha um compromisso no centro da cidade, num prédio espelhado, que meu filho, com toda a sua pose de advogado fracassado, só devia conhecer a fachada. Era a sede da empresa de cobrança que estava infernizando a vida dele. Descobri o nome deles na carta que interceptei. Gestão de Ativos Leão em Associados. Um nome pomposo para agiotas legalizados. Entrei na sala de reuniões com o ar-condicionado gelado, sentindo o cheiro de carpete sintético e café velho. O gerente, um sujeito chamado Dr. Viana, me olhou de cima a baixo. Ele viu uma senhora de 67 anos, cabelos brancos e bolsa de couro antiga. Deve ter pensado que eu estava ali para implorar parcelamento da dívida do filhinho. Dona Eulália Sampaio? Ele perguntou sem se levantar da cadeira. Veio resolver a pendência do Rogério? Olha, já vou avisando que o caso dele está em execução judicial. 80 mil reais não é troco de padaria. Sentei-me devagar, coloquei a bolsa sobre a mesa e tirei meus óculos de leitura. O senhor está enganado, Dr. Viana. Eu não vim pagar a dívida do meu filho. Ele franziu a testa, confuso. Então a senhora veio fazer o quê? Pedir clemência? Eu vim comprar a dívida. O silêncio na sala foi absoluto. O Dr. Viana soltou a caneta. Comprar? A senhora quer dizer cessão de crédito? Exatamente. Eu sei que o banco vendeu essa dívida para vocês por uma fração do valor. Dívida podre, de difícil recuperação. O Rogério não tem bens no nome dele, o carro já está com busca e apreensão, e ele não tem renda fixa. Para vocês, ele é um prejuízo contábil. O homem se ajeitou na cadeira, agora com uma postura diferente. O predador reconheceu que não estava falando com uma presa. E a senhora quer assumir o lugar de credora? Quero a cessão total dos direitos creditórios. Quero ser a dona do papel que diz que ele deve 80 mil reais. E pago à vista, com deságio, é claro. Negociamos por 40 minutos. Usei cada técnica que aprendi negociando com fornecedores de pedras ornamentais e donos de viveiros teimosos. No fim, saí de lá com um contrato assinado e um cheque administrativo a menos na bolsa. O valor foi alto, doeu no bolso, mas a sensação de poder valia cada centavo. Agora Rogério não devia ao banco, nem à empresa de cobrança, ele devia a mim. E eu sou uma cobradora muito mais exigente. Quando voltei para casa, perto da hora do almoço, a cena na minha calçada era patética. Rogério estava lá, mas não estava sozinho. Um oficial de justiça e um policial estavam ao lado do Corolla dele. Um guincho manobrava na rua estreita. Pedi ao táxi para parar um pouco antes. Queria assistir. Mãe! Mãe! Rogério gritou ao me ver, correndo na minha direção. Ele estava suado, a camisa social grudada nas costas, o cabelo despenteado. Eles estão levando o carro. Faz alguma coisa. Você disse que tinha dinheiro. Paga eles. O oficial de justiça se aproximou. Prancheta na mão. Dona Eulália? O veículo está em nome da senhora, mas o condutor principal é o senhor Rogério. E as multas e o financiamento não pago. Pode levar. Interrompi com a voz calma. O carro está no meu nome, mas a dívida é responsabilidade de quem usou. E eu não tenho interesse em manter esse veículo. Rogério me olhou como se eu tivesse dado um tapa na cara dele. Você tá louca? É o meu carro. Como eu vou andar? Como eu vou trabalhar? De ônibus, de metrô ou a pé? Dizem que caminhar clareia as ideias. O guincho puxou o Corolla. O som do metal sendo arrastado era agonizante para ele, mas para mim soava como uma limpeza. Estava tirando o entulho do jardim. Quando o guincho dobrou a esquina, levando o último símbolo do status falso do meu filho, ele desabou. Sentou no meio-fio, as mãos na cabeça, chorando. Não era choro de arrependimento. Era choro de criança que perdeu o brinquedo. Entra, Rogério. Ordenei, abrindo o portão com minha chave nova. Temos negócios a tratar. Ele levantou, limpando o nariz na manga da camisa, e entrou. A casa estava fresca e silenciosa.
Ele se jogou no sofá, derrotado. Você acabou com a minha vida, mãe. Bloqueou o cartão, deixou levarem o carro. O que mais você quer? Me ver na sarjeta? Fui até o aparador. Servi um copo de água gelada e coloquei na frente dele. Depois, sentei na minha poltrona, aquela de onde eu governava meu pequeno reino. Eu não acabei com sua vida, Rogério. Eu comecei a salvá-la. Você estava vivendo uma mentira. E mentiras têm perna curta. Que salvar o quê? Eu tô devendo 80 mil pro banco. Eles vão bloquear minha OAB. Vão penhorar até minha alma. Ele tremia. Mãe, sério. Eu sei que errei no dia do cinema. Fui um idiota. Mas você não pode me deixar ir preso ou perder minha licença. Você tem dinheiro, você disse ontem. Aqueles galpões? Vende um. Olhei para ele com uma mistura de pena e desprezo. Ele ainda achava que a solução era vender o patrimônio. Ele nunca pensou em gerar patrimônio. Eu não vou vender nada, Rogério. Então me empresta. Eu assino o que você quiser. Promissória, contrato. Eu pago quando as coisas melhorarem. As coisas não vão melhorar sozinhas. Tirei da bolsa a pasta de couro que trouxe da reunião. E você não deve mais ao banco. Ele parou, o copo de água no meio do caminho até a boca. O quê? Como assim? Você pagou? Um sorriso de alívio começou a brotar no rosto dele. Aquele sorriso irritante de quem sempre se safa. Ah, mãe, eu sabia. No fundo, eu sabia que você não ia me deixar na mão. Graças a Deus. Nossa, que peso saiu das minhas costas. Prometo que vou te pagar cada centavo, juro. Não prometa o que não pode cumprir. Cortei seca. Eu não paguei sua dívida, Rogério. Eu comprei sua dívida. O sorriso murchou instantaneamente. Como é? Tirei o documento de cessão de crédito da pasta e joguei no colo dele. Leia. Cessão de direitos creditórios. A empresa Leão em Associados transferiu a totalidade do crédito para Eulália Sampaio. Ou seja, você não deve mais ao banco. Você deve a mim. 80 mil reais, mais juros e correção monetária. Ele leu o papel, os olhos correndo freneticamente pelas linhas, a boca abrindo e fechando sem sair som. Isso é legal? Você pode fazer isso? Consultei 3 advogados antes de assinar. É perfeitamente legal. Agora eu sou sua credora. E diferentemente do banco, eu sei exatamente onde você mora. Apontei para o teto. Sei o que você come e sei que você não tem um tostão furado. Mas mãe, você é minha mãe. Você não vai me executar na justiça, vai? Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o meu jardim. As orquídeas estavam lindas, recuperadas do susto da semana passada. Rogério, quando uma árvore está com um galho podre, a gente corta para o fungo não espalhar. Eu passei a vida te protegendo, adubando sua preguiça com meu dinheiro. O resultado foi aquele telefonema. Mãe, tô no cinema. Aquilo foi o fruto podre. Virei-me para ele. Minha sombra projetada sobre o tapete parecia enorme. A partir de hoje, as regras mudam. Você quer se livrar dessa dívida? Vai ter que trabalhar. Trabalhar? Eu sou advogado. Mas o mercado está difícil, eu não tenho clientes. Não estou falando de advogar. Estou falando de trabalho de verdade. Trabalho que caleja a mão e limpa a alma. Do que você está falando? Amanhã, às 7 da manhã, quero você aqui, com roupa velha. Você vai começar a trabalhar na manutenção dos meus jardins. Ele soltou uma gargalhada nervosa, incrédula. Você tá brincando, né? Eu? Jardineiro? Cortar grama? Mãe, eu tenho diploma. Eu não vou me rebaixar a isso. Rebaixar? Minha voz subiu uma oitava, cortante como vidro. Você acha que o dinheiro que pagou sua faculdade, seu carro e seus ternos, veio de onde? Veio da terra, Rogério. Veio da sujeira que você despreza. Eu construí um império plantando, enquanto você só sabia colher. Ele se encolheu no sofá. Nunca tinha me visto assim. Ninguém tinha. Eu tenho 3 contratos grandes de paisagismo em andamento. Preciso de braço. Você vai carregar pedra, vai cavar buraco, vai adubar canteiro. Vou descontar do seu salário o valor da dívida. Pelos meus cálculos, se você trabalhar duro, em 5 anos você me paga. 5 anos? Eu não vou fazer isso. Prefiro sair de casa. A porta está aberta. Apontei. Pode ir. Mas lembre-se,
Agora eu sou dona da sua dívida. Se você sair por aquela porta sem aceitar minha proposta, amanhã mesmo entro com o pedido de bloqueio da sua carteira da OAB e execução fiscal. Você nunca mais vai exercer a advocacia. E com o nome sujo desse jeito, não aluga nenhum barraco na favela. O silêncio pesou na sala. O tic-tac do relógio antigo na parede parecia marcar o tempo de uma bomba. Rogério olhava para o documento no colo, depois para mim, depois para a porta. Ele estava encurralado. Pela primeira vez na vida, não havia mãe para socorrer. Havia uma empresária cobrando resultados. Isso é humilhante, ele sussurrou, com lágrimas de raiva nos olhos. Humilhante é ter 35 anos e pedir a chave do carro para a mãe que acabou de ter um AVC. Humilhante é deixar a vizinha levar sua mãe para o hospital porque o filme estava bom. Trabalho honesto nunca foi humilhação. Fui até minha escrivaninha e peguei outro papel. Um contrato de trabalho. Simples, direto. Assine. Ou saia. Ele pegou a caneta. A mão tremia tanto que parecia que ele estava tendo o AVC agora. Ele olhou para mim uma última vez, buscando algum traço da dona Eulália boazinha, da mãe que fazia bolo de fubá. Ela não estava lá. Quem estava lá era a mulher que sobreviveu. Ele assinou. O risco no papel foi fraco, trêmulo. Começa amanhã às 7, recolhi o papel. E não se atrase. Atrasos têm multa. Eu não tenho onde dormir, ele disse, a voz sumindo. A dona da pensão onde eu estava fingindo morar me expulsou porque o cheque voltou. Respirei fundo. A vitória estava completa, mas não precisava ser sádica. Tenho um quarto de empregada nos fundos, perto da lavanderia. Tenho uma cama e um banheiro. Pode ficar lá, mas não entra na casa principal sem ser convidado. A comida será a mesma que eu comer, mas você lava seu prato. Ele assentiu, de cabeça baixa, derrotado. Levantou-se devagar, como um velho, e caminhou em direção aos fundos da casa. Sem o terno alinhado, sem o carro, sem a arrogância, ele parecia menor. Parecia apenas um homem que precisava aprender a ser homem. Quando ele saiu da sala, minhas pernas finalmente cederam. Sentei na poltrona, sentindo o coração bater descompassado. Não era fácil. Deus sabe que não era fácil. Ver meu filho naquela situação doía em cada fibra do meu corpo materno. Mas a dor da cirurgia é necessária para a cura. Peguei o celular. Tinha uma mensagem da Beatriz, do banco. Dona Eulália, confirmei a transferência dos fundos. E só para avisar, o saldo consolidado dos seus investimentos imobiliários bateu um novo recorde este mês. A senhora é um gênio dos negócios. Sorri, cansada. Gênio dos negócios? Talvez. Mas como mãe, eu tinha sido uma péssima gestora. Tinha deixado a inflação do ego do meu filho subir sem controle. Agora, estava fazendo uma correção monetária brutal. Olhei pela janela novamente. O sol estava se pondo, lançando sombras longas sobre o gramado. Vi Rogério atravessar o quintal em direção ao quartinho dos fundos. Ele parou por um momento, olhando para uma das minhas ferramentas de jardinagem esquecida no chão. Uma pá. Ele a chutou, com raiva, mas depois se abaixou e a colocou no lugar, encostada na parede. Um pequeno gesto, minúsculo, mas foi a primeira vez em anos que ele consertou algo em vez de quebrar. Fechei os olhos e deixei uma lágrima solitária escorrer. A tempestade tinha passado, o estrago estava feito, mas a terra ainda era boa. Amanhã o trabalho pesado começaria, para ele e para mim. Porque ensinar um homem feito a andar é muito mais difícil do que ensinar um bebê. Mas eu sou Eulália. Eu transformo pântanos em jardins. E, custe o que custar, eu ia transformar aquele menino egoísta em alguém digno de carregar meu sobrenome. A campainha tocou novamente. Estranho. Não esperava ninguém. Fui até o portão, ainda sentindo a adrenalina no sangue. Era um entregador. Trazia um buquê enorme de flores. Não eram orquídeas. Eram rosas vermelhas daquelas caras de floricultura de shopping. Dona Eulália Sampaio? Sou eu. Entrega para a senhora. Peguei o cartão. A letra era desconhecida. Soube do que aconteceu. Soube que a senhora comprou a dívida. Admiro sua coragem. Poucas mães teriam essa força. Se precisar de um advogado de verdade para garantir que o contrato seja cumprido, estou à disposição. Assinado, Dr. Viana,
Da gestão de ativos. Ri alto. O agiota estava me mandando flores. O mundo dá voltas estranhas. Levei as flores para dentro, mas não as coloquei na água. Joguei no lixo. Eu não precisava de admiração de estranhos. Eu precisava de respeito dentro da minha própria casa. Amanhã, quando o sol nascesse, Rogério ia descobrir que a mão que afaga é a mesma que segura a enxada. E que a terra, para dar flor, precisa ser revirada até as entranhas. O meu jardim estava sob nova direção e não haveria mais ervas daninhas sugando minha energia. Apaguei a luz da sala. No escuro, senti uma paz que não sentia há muito tempo. A paz de quem retomou as rédeas da própria vida. O show do cinema tinha acabado para o Rogério. A vida real estava apenas começando. O som rítmico da enxada batendo na terra úmida era o meu novo despertador. Eram 6:30 da manhã de uma terça-feira, exatos 6 meses após aquele dia fatídico em que meu mundo desabou no piso frio da varanda. Abri a janela do quarto e respirei o ar fresco da manhã, sentindo o cheiro de café que, surpreendentemente, não fui eu quem fez. Olhei para o quintal. Lá estava ele. Rogério não usava mais os ternos italianos de corte impecável que custavam o olho da cara. Vestia uma camiseta de algodão surrada, calça jeans manchada de barro e botas pesadas. O suor escorria pelas costas dele, desenhando um mapa de esforço que eu nunca tinha visto naquele corpo antes mole e acostumado ao ar-condicionado. A minha recuperação física foi um milagre, diziam os médicos. Mas eu sabia que o verdadeiro milagre estava acontecendo lá fora, entre as begônias e as samambaias. Minha mão esquerda recuperou 95% dos movimentos, graças à fisioterapia rigorosa e, confesso, ao prazer sádico e revigorante de ver meu filho aprendendo o valor de R$1. A dívida de R$80 mil, corrigida pelos juros que eu impus. Afinal, banco é banco e mãe é mãe, mas negócios são negócios. Tinha diminuído consideravelmente. Não porque ele pagou com dinheiro, mas porque pagou com suor. Cada hora de trabalho pesado abatia uma quantia do montante, e eu era uma capataz exigente. Desci para a cozinha. A mesa estava posta. Pão fresco, manteiga, café preto. Rogério entrou pela porta dos fundos, tirando as botas enlameadas antes de pisar no piso que ele mesmo tinha esfregado no dia anterior. Ele estava mais magro, o rosto queimado de sol, as mãos calejadas e com as unhas curtas e sujas de terra preta. A arrogância, aquela capa gordurosa que o cobria, tinha derretido sob o sol do meio-dia. "Bom dia, dona Eulália", ele disse, servindo-se de um copo d'água. Ele parou de me chamar de mãe no ambiente de trabalho. Foi uma regra que ele mesmo impôs, talvez para separar o carrasco da genitora. "Bom dia, Rogério. Aquele lote de azaleias para o condomínio Jardins do Sol já foi separado?" "Já. E troquei o adubo das orquídeas da estufa 3. Percebi que as folhas estavam amarelando. Acho que era falta de nitrogênio. Parei com a xícara no meio do caminho. Ele tinha notado. Ele, que antes não notava se eu estava viva ou morta, tinha notado a cor das folhas de uma planta muda. "Muito bem", respondi, escondendo um sorriso de satisfação atrás da xícara. "Hoje vamos visitar a obra do shopping. Preciso que você dirija a caminhonete. E nada de reclamar do trânsito." "Sim, senhora." A vida tinha entrado num eixo estranho, mas funcional. Rogério morava no quarto dos fundos, sem internet de alta velocidade, sem gatas para impressionar, sem o carro de luxo. Ele descobriu que o ônibus lotado às 6 da tarde é uma excelente escola de humildade. E descobriu também que eu, a velha jardineira, era respeitada por arquitetos e engenheiros que ele considerava a elite. Naquela tarde, enquanto vistoriávamos o plantio de palmeiras imperiais na entrada do novo shopping, vi uma cena que fez meu coração falhar uma batida, não de doença, mas de orgulho contido. Um dos engenheiros da obra, um sujeito grosseiro que gostava de gritar com os operários, começou a destratar um dos nossos ajudantes, o seu Zé, um senhorzinho humilde que trabalhava comigo há 20 anos. "Sai da frente, velhote. Tá surdo? Tira esse carrinho de mão daqui ou eu passo o trator por cima", o engenheiro berrou. Eu estava pronta para intervir, com meu vernáculo afiado, quando Rogério se adiantou. Ele largou a prancheta, caminhou até o engenheiro com passos firmes e ficou entre ele e o seu Zé. Rogério era alto,
e agora, com os músculos enrijecidos pelo trabalho braçal, parecia maior. Doutor, a voz de Rogério era calma, mas tinha o peso de uma bigorna. Era a voz de advogado que ele nunca soube usar no tribunal, mas aprendeu a usar na vida. O senhor vai baixar o tom com a minha equipe. O seu Zé tem mais conhecimento de solo no dedo mindinho do que o senhor tem nesse diploma pendurado na parede. Se tiver algum problema com o carrinho, fale comigo. Mas com respeito, porque aqui ninguém é seu capacho. O engenheiro recuou, gaguejou alguma desculpa e saiu de fininho. Rogério virou-se para o seu Zé, colocou a mão no ombro dele e perguntou se estava tudo bem. Depois, voltou para o meu lado, pegou a prancheta e continuou a anotação como se nada tivesse acontecido. Você defendeu o Zé, comentei, fingindo analisar uma folha de palmeira. Ninguém merece ser humilhado enquanto trabalha, mãe. O trabalho dignifica. Quem humilha é que é pequeno. Olhei para ele. Aquelas palavras saíram da boca do homem que me deixou 3 dias num hospital sem visita porque hospital deprime. A transformação não era apenas física. O veneno do egoísmo estava sendo drenado, gota a gota. Você tem razão, concordei. Agora vamos, que a chuva está chegando e eu sinto meu joelho avisar. A chuva veio forte naquela noite. Uma daquelas tempestades de verão que transformam ruas em rios e fazem as árvores dançarem perigosamente. Eu estava na sala, lendo um livro, com a gata da Clara, que agora vivia mais aqui do que lá, no meu colo. A luz piscou e apagou. Fiquei no escuro, ouvindo o vento uivar. De repente, lembrei da calha do telhado da varanda. Ela estava entupida. Se transbordasse, a água cairia direto sobre o canteiro das minhas cattleyas premiadas, aquelas mesmas que eu olhava quando tive o AVC. Eram plantas sensíveis. O excesso de água poderia apodrecer as raízes em horas. Levantei-me, procurando a lanterna. Eu precisava ir lá fora. Eu sabia que era perigoso, com o piso molhado e minha idade, mas eram as minhas meninas. Quando abri a porta da cozinha, pronta para enfrentar o dilúvio, vi um facho de luz no quintal. Alguém já estava lá. Era Rogério. Ele estava em cima de uma escada, debaixo da chuva torrencial, limpando a calha com as próprias mãos. A água descia em cascata sobre ele, encharcando-o até os ossos. Ele tirava punhados de folhas mortas e jogava no chão, gritando contra o vento para desobstruir a passagem. "Rogério!" gritei. "Desce daí! É perigoso!" Ele olhou para baixo, o rosto lavado pela chuva, e sorriu. Um sorriso genuíno de menino travesso. "Tá tudo sob controle, dona Eulália. A água já tá fluindo. As orquídeas vão ficar bem. Volta para dentro que você vai pegar friagem." Fiquei parada na porta, sentindo os respingos gelados no rosto, e chorei. Chorei porque, pela primeira vez em 35 anos, meu filho estava se molhando para que eu não me molhasse. Ele não estava no cinema. Ele não estava se protegendo. Ele estava na chuva, cuidando do que era importante para mim. Ele desceu da escada, ensopado, e correu para a varanda onde eu estava. "Você tá maluca, mãe? O que faz aqui fora?" Ele me repreendeu, tirando a camisa molhada e torcendo. "Eu ia limpar a calha." "Você? Nem pensar. Enquanto eu tiver braço, você não sobe em escada nenhuma." Ele passou a mão no cabelo molhado. "Lembra daquele dia? Que você caiu aqui?" "Lembro, como se fosse hoje." "Eu também." A voz dele embargou. "Eu penso naquele dia toda vez que vejo essa varanda. Penso no telefone tocando. Penso na minha voz idiota falando do filme." Ele olhou nos meus olhos e viu uma dor profunda ali. A dor do arrependimento que não tem cura, só redenção. "Eu nunca vou me perdoar por aquilo, mãe. Nunca. Mas eu juro pela memória do meu pai que nunca mais vou deixar você sozinha." Toquei o rosto dele, frio da chuva, mas quente de vida. "Você já perdoou, meu filho." "O perdão não é esquecer, é fazer diferente. E você está fazendo." Entramos. Fiz chocolate quente. Conversamos não sobre dívidas ou heranças, mas sobre o futuro. Ele me contou que estava estudando botânica à noite, nos livros velhos do meu escritório. Disse que o direito servia para ler contratos, mas que a terra ensinava a viver. No dia seguinte, recebi a visita de Clara. Ela entrou com aquele jeito espalhafatoso de sempre, trazendo um bolo de laranja. "Menina, você não sabe."
ela disse, sentando-se no sofá. Encontrei o Rogério na padaria hoje cedo. Fiquei tensa. Será que ele tinha sido grosseiro? E aí? Ele pagou meu café. Disse que era pouco para agradecer o que eu fiz por você naquele dia. E ainda carregou minhas sacolas até o portão. Eulália, o que você deu para esse menino? Chá de Simancol? Ri alto. Dei algo melhor, Clara. Dei responsabilidade. E tirei o cartão de crédito. É uma combinação milagrosa. Pois olha, ele está um homem. De verdade. A vizinhança toda comenta. Antes ele passava de carro importado, nariz empinado, nem dava bom dia. Agora ele cumprimenta o porteiro, ajuda a senhora dos 54 a atravessar a rua. Você fez um trabalho de paisagismo na alma dele, amiga. Clara tinha razão. Eu tinha podado os galhos secos, adubado com a realidade dura, regado com disciplina, e finalmente a árvore estava dando frutos doces. Semanas depois, chegou o dia do pagamento final. Pelas minhas contas, com o trabalho extra, as horas noturnas e os bônus que eu concedi por desempenho, sim, eu sou justa, a dívida dos 80.000 estava paga. Chamei Rogério no escritório. Ele entrou, tirou o boné e ficou de pé, esperando as instruções do dia. Sente-se, Rogério. Ele sentou apreensivo. Aconteceu alguma coisa? Fiz algo errado no orçamento das pedras? Abri a gaveta e tirei a pasta vermelha. A mesma pasta que iniciou tudo isso. Tirei o contrato de confissão de dívida e o termo de cessão de crédito. Não, o orçamento estava perfeito. Na verdade, você negociou um desconto com a pedreira que eu nem conseguiria. Peguei a caneta e escrevi quitado em letras garrafais sobre o contrato. Assinei embaixo e empurrei o papel para ele. Acabou, Rogério. Você não me deve mais nada. Nem um centavo. Ele olhou para o papel. Pegou-o com as mãos trêmulas. Olhou para mim, incrédulo. Já? Mas, pelas minhas contas, ainda faltavam uns 3 meses. Eu abati o valor daquele projeto que você salvou no shopping e considerei a limpeza da calha na chuva como um bônus de periculosidade. Pisquei para ele. Você está livre. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Passou a mão pelo rosto. Eu esperava que ele pulasse de alegria, que pedisse as chaves do carro de volta, que dissesse que ia alugar um apartamento e voltar para a vida de advogado. Mas ele não fez nada disso. Ele dobrou o papel cuidadosamente e guardou no bolso da camisa. Obrigado, mãe. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas obrigado. E agora? Perguntei, testando-o uma última vez. Vai voltar para o direito? Vai tentar recuperar a OAB? O caminho está livre. Rogério olhou pela janela do escritório para o jardim que ele ajudou a manter vivo. Sabe, mãe, ontem eu encontrei um colega de faculdade. Ele estava estressado, falando de prazos, de juízes, de úlcera nervosa. Ele me perguntou o que eu estava fazendo. E o que você disse? Disse que eu sou paisagista. E senti um orgulho danado disso. Ele se virou para mim, com um brilho nos olhos que eu não via desde que ele era criança e montava Lego. Eu não quero voltar para o escritório, mãe. Eu gosto do cheiro da terra. Eu gosto de ver o resultado do meu trabalho florescer e não ficar mofando em arquivo de tribunal. Senti um nó na garganta. Então, o que você sugere? Eu tenho umas ideias para expandir a empresa. Sampaio Paisagismo. Mãe e filho. A gente pode pegar uns projetos de reflorestamento urbano. Tem muito mercado para isso. E eu já andei rascunhando uns planos. Ele tirou um caderno do bolso de trás da calça. Um caderno surrado, cheio de anotações e desenhos. Sorri. Aquele era o meu legado. Não o dinheiro no banco, não os galpões, não a casa. Mas aquele homem sentado à minha frente, cheio de planos, com as mãos sujas e a alma limpa. Sampaio em Sampaio, corrigi. Sou a melhor, mas com uma condição. Qual? Tirei do bolso um chaveiro. Não eram as chaves do Corolla, que já tinha virado sucata ou sido leiloado há muito tempo. Eram as chaves de uma caminhonete utilitária, usada, mas robusta, que eu tinha comprado na semana anterior. Você precisa de um veículo para visitar os clientes, mas esse é da empresa. E se eu souber de uma multa? Ele pegou as chaves, rindo. Eu sei. Você me faz capinar o lote inteiro do vizinho. Levantamo-nos e nos abraçamos. Foi um abraço forte, cheirando a terra e lavanda. Um abraço de iguais.
Não havia mais a mãe que dava tudo e o filho que sugava tudo. Havia dois adultos que se respeitavam. Vamos almoçar fora para comemorar? Ele sugeriu. Eu pago, com o meu salário. Aceito, mas nada de restaurante chique. Quero aquela feijoada do centro. Fechado. Enquanto saíamos de casa, parei na varanda. Olhei para o local onde eu tinha caído. O piso estava limpo. As orquídeas estavam floridas. A tempestade tinha passado. A vida é engraçada. Eu precisei quase morrer para que meu filho pudesse nascer de verdade. Eu precisei perder o movimento de um lado do corpo para que ele aprendesse a andar com as próprias pernas. Foi um preço alto? Talvez. Mas olhando para Rogério abrindo a porta da caminhonete para mim, com gentileza e não por obrigação, eu sabia que tinha valido a pena. Entrei no carro. Ele deu a partida. O motor roncou suave. Mãe, ele chamou antes de sair. Oi? Aquele filme, o de super-herói. Passou na TV ontem. É? E era bom? Uma porcaria. O herói era um idiota que só pensava nele mesmo. Desliguei na metade. Sorri, olhando para a estrada à frente. O sol brilhava, iluminando o caminho. O meu jardim estava seguro. As raízes eram profundas, e agora eu sabia que elas aguentariam qualquer vento. Vamos, sócio, eu disse. Temos muito trabalho pela frente, e a vida, meu filho, não espera o filme acabar. A caminhonete saiu devagar, sem pressa, carregando não apenas uma velha jardineira e seu filho redimido, mas a certeza de que nunca é tarde para podar o que está ruim e deixar florescer o que é verdadeiro. O passado estava pago. O futuro, a gente plantava agora.